Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Theodor Adorno. Theodor Adorno nasceu em Frankfurt em 1903, numa família culta e rica. O pai, comerciante de vinho, era de origem judaica, mas na universidade se convertera ao protestantismo. Desde pequeno, Ted, como chamavam os amigos íntimos, foi um excelente pianista. Até os 20 e poucos anos, planejava uma carreira de compositor, mas acabou se voltando para a filosofia. Em 1934, por razões raciais, ele foi proibido de dar aula na Alemanha. Então mudou-se para Oxford e depois para Nova York e Los Angeles. Ele considerava a cultura de consumo da Califórnia fascinante e repugnante na mesma medida, e pensou com profundidade incomum sobre bronzeamentos e drive-ins. Depois da guerra, voltou-se à Alemanha Ocidental, onde morreu em 1969, com 65 anos. Adorno acreditava que os intelectuais deveriam se unir para mudar a sociedade e foi intimamente ligado ao pioneiro Instituto para a Pesquisa Social, fundado e financiado pelo amigo Felix Haley, cujo pai era um negociante muito bem-sucedido. O instituto visava a desenvolver um entendimento psicológico dos problemas criados pelo capitalismo moderno e se concentrava menos nos duros aspectos econômicos da vida do que na cultura e na mentalidade do capitalismo. Adorno chamou a atenção para 3 aspectos significativos em que o capitalismo nos corrompe e nos degrada. 1. O tempo de lazer se torna tóxico. Embora não ignorasse questões como a legislação trabalhista e a reforma do sistema tributário, Adorno acreditava que o principal foco dos filósofos progressistas deveria ser estudar como a classe média e os trabalhadores dos países desenvolvidos pensam e sentem, sobretudo o modo como passam as noites e os fins de semana. Adorno tinha uma visão muito ambiciosa de como deveríamos preencher nosso tempo de lazer, que não considerava um momento para relaxar nem para afastar a mente das coisas. Ele defendia que o lazer precisa servir a um propósito maior, o tempo livre e as atividades culturais que podemos realizar nele. É a nossa principal oportunidade para expandir e desenvolver a nós mesmos, para tentar alcançar nossa melhor natureza e adquirir ferramentas necessárias para mudar a sociedade. Durante o lazer, podemos assistir a filmes específicos que nos ajudem a entender nossos relacionamentos com nova clareza, ler livros de filosofia e história que possam nos dar novas ideias sobre a política, ou escutar os tipos de música que nos dão coragem para reformar a nós mesmos e a nossa vida coletiva. Mas, no mundo moderno, Adorno lamenta que o lazer tinha caído nas mãos de uma máquina de entretenimento onipotente e profundamente malévola, que ele chama de indústria cultural, em que, em sua filosofia, ocupa o mesmo lugar demoníaco que a religião ocupa na de Marx. Os filmes modernos, a televisão, o rádio e as revistas, e hoje as mídias sociais, pareciam para Adorno ter sido projetadas para nos manter distraídos e incapazes de entender a nós mesmos e sem força de vontade para alterar a realidade política. Esse é o novo e catastrófico perigoso ópium do povo. Por exemplo, na opinião de Adorno, os noticiários, embora ostensivamente nos atualizem sobre tudo o que é importante, só existem para nos alimentar com uma mistura de tolices lascivas e matérias políticas que acabam com qualquer possibilidade de que venhamos a entender a prisão aberta em que existimos. Os jornalistas afirmarão com arrogância que estão dando a verdade, mas eles mesmos estão ocupados demais, com medo demais de seus chefes e desatentos demais para estar em condição de oferecer esse elixir. O cinema, por sua vez, estimula temores e desejos totalmente desconectados dos desafios reais que enfrentamos. Podemos passar 2 horas da vida seguindo as aventuras de uma invasão alienígena, enquanto as calamidades reais do mundo continuam sem a nossa atenção. Os museus expõem obras de arte sem permitir que elas falem as necessidades e aspirações do público. Perambulamos pelas galerias admirando em silêncio as chamadas obras de arte, embora no íntimo não tenhamos certeza do que elas realmente significam e de por que deveríamos nos importar. A indústria cultural gosta de nos manter assim, distraídos, dóceis, confusos e intimidados. Quanto à música popular, ela se concentra incansavelmente nas emoções do amor romântico e nos sugere, de forma egoísta, que a felicidade só vem quando encontramos uma pessoa muito especial, em vez de nos despertar para os prazeres da comunidade e de uma empatia humana mais amplamente distribuída. Adorno era muito estrito a respeito da produção cultural do seu tempo, porque acreditava nas possibilidades mais elevadas da cultura.
Ela não existe para nos ajudar a passar o tempo, para impressionar os vizinhos, nem para nos drogar com uma alegria momentânea. Ela deve ser nada menos que uma ferramenta terapêutica que nos ofereça consolo, compreensão e transformação social. Não admira que ele descrevesse Walt Disney como o homem mais perigoso dos Estados Unidos. 2. O capitalismo não nos vende as coisas de que realmente precisamos. Devido à imensa variedade de artigos de consumo disponíveis no capitalismo moderno, naturalmente supomos de que tudo que podemos querer esteja à venda. O único problema é que não temos como pagar. Porém, Adorno ressalta que nossas verdadeiras necessidades são cuidadosamente escondidas de nós pela indústria cultural, de modo que acabamos esquecendo do que realmente precisamos e nos contentamos com desejos manufaturados por grandes empresas, sem nenhum interesse no nosso verdadeiro bem-estar. Embora pensemos que vivemos num mundo de abundância, o que realmente precisamos para prosperar, ternura, compreensão, calma, discernimento, está em dolorosa escassez e totalmente desconectado da economia. E em vez disso, a ferramenta de manipulação de massa do capitalismo, a publicidade, explora nossos anseios genuínos para nos vender itens que nos deixarão mais pobres e mais esgotados psicologicamente. Um anúncio mostrará um grupo de amigos caminhando pela praia, conversando de forma amistosa, ou uma família fazendo piquenique e rindo em harmonia. A publicidade faz isso porque sabe que ansiamos por comunidade e conexão. Mas a economia industrial não está programada para nos ajudar a alcançar essas coisas. Na verdade, ela prefere nos manter solitários, consumindo. Então, no fim do anúncio, somos instigados a comprar um uísque de 25 anos, ou algum carro tão potente que nunca seria legalmente permitido atingir a sua velocidade máxima. 3. Há protofascistas por toda parte. Adorno escrevia na aurora da ascensão dos questionários psicológicos. Eles eram muito usados nos Estados Unidos para mensurar as atitudes e o comportamento comercial dos consumidores. O pensador se interessava pelo conceito subjacente àquela ferramenta e, com seus colegas, dedicou-se a projetar um tipo bem diferente de questionário, que identificava fascistas em vez de possíveis compradores de um novo sabão em pó. O questionário pedia aos participantes que avaliassem o seu nível de concordância com as afirmações, como: a obediência e o respeito à autoridade são as virtudes mais importantes que as crianças devem aprender. Quem tem maus modos, maus hábitos e falta de educação não pode esperar a companhia de gente decente. Se todos falassem menos e trabalhassem mais, o mundo seria melhor. Quando alguém tem um problema ou uma preocupação, é melhor nem pensar no assunto e se ocupar com coisas mais alegres. Depois de uma bateria de perguntas como essas, Adorno se sentia confiante que conseguiria identificar os fascistas que se escondiam na nova geração, dado o trauma pelo qual a Alemanha acabara de passar. Não surpreende que Adorno desse tanta atenção a seu questionário, a chamada escala F. Mas uma lição mais aplicável que se podia tirar dessa experiência diz respeito à necessidade de mudar a política, não só pela legislação, mas pela mobilização, mas também através da psicologia. A psicologia precede a política. Antes de ser racista, homofóbica ou autoritária, a pessoa, como sugeriu Adorno com maestria, provavelmente sofre de imaturidade e de fragilidades psicológicas. E é tarefa da sociedade como um todo aprender e perceber isso e agir para solucionar essas questões, em vez de deixar os problemas piorarem por tanto tempo, que finalmente não haveria como resolvê-los senão pela força, exercida pela polícia ou pelas forças armadas. Deveríamos aprender a entender a psicologia da insanidade cotidiana, desde os primeiros sinais. Adorno e sua equipe mandaram a escala F a todas as escolas da Alemanha Ocidental. Freud deveria ter sido capaz de chegar a Hitler antes do Exército Vermelho e do General Patton. A psicoterapia não é um luxo refinado e exclusivo à classe média. Para Adorno, ela deveria ocupar corretamente seu lugar na vanguarda da transformação social progressista. Conclusão: Adorno reconhecia de forma muito inusitada que os principais obstáculos do progresso social são culturais e psicológicos, e não estreitamente políticos e econômicos. Na verdade, já temos o dinheiro, os recursos e o tempo e as habilidades para garantir que todos durmam numa casa atraente e parar de destruir o planeta, que todos tenham um emprego gratificante e se sintam apoiados pela comunidade.
Só continuamos a sofrer e a nos ferir porque, antes de tudo, a nossa mente está doente. Essa é a provocação contínua, oferecida pelo trabalho encantador e calmamente furioso de Theodor Adorno. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso você queira contribuir para a continuação do projeto, considere pagar um cafezinho. Aqui está o nosso Pix. Você ajuda muito dando um like e compartilhando com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!